Ei, pessoal, hoje eu vou fazer um estudo junto com vocês. Eu tô lendo um livro. Não pode mexer que o celular cai. Tô em cima da cama, lugar inapropriado, mas cai solto. Mas que joia, né? Deixa eu ver se dá aqui. É porque tá com carregador. Ih, deu ruim. Aí, tá bom assim. Eu tô lendo um livro que é Mulheres da Bíblia. Eu comprei Homens da Bíblia também, mas cada hora um, né? Que a gente não dá conta, não. Aí eu vou fazer o estudo hoje da Ulda. Nunca vi falar nessa tal, mas vou dar uma pesquisada aqui para saber um pouquinho mais. Quem já ouviu falar da tal da Ulda? Nunca vi falar. Tá lá em 2 Reis 22:14. Então foi o sacerdote Uquias, e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda. Mulher de Salom, então já sabemos que é mulher de Salom. Quem é Salom, né? Vai saber. Filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. É a parte que aparece o nome da tal mulher. Então, eu dei uma pesquisada aqui. Então, eu vou colocar aqui, né? Ulda é a mulher de Salom. Ela era profetisa, aqui que também fala, né? Profetisa Ulda. Que morava em Jerusalém durante o reinado do rei Josias. Então, morava em Jerusalém, rei Josias. Quem era rei Josias? Não iremos entrar nesses detalhes. Então, ela era esposa de Salum, um homem ilustre de família nobre, responsável pela guarda das roupas ou do templo. Ou da corte de Josias. Então ela era esposa de um cara que era importante, que guardava a roupa do rei. Então é isso. Esposa de Salum. Então vou escrever aqui. Esposa de... Gente, que complicado. Eu tenho livro. Por isso que eu gosto de livro, ó. Tudo escrito. Meus livros, ó. Tudo rabiscado. Esposa de Salum, que cuidava das roupas do rei. No caso, hoje a gente tem a lavadeira, a passadeira. Antes era homem, né? Entendo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí aqui tá lendo, vimos várias mulheres ocupando posições eminentes na história de Israel, até o trono de Judá foi ocupado por uma rainha por vários anos, Atália. Não vimos nenhuma mulher chamada profetisa, exceto Débora, que ascendeu ao posto militar em uma época em que os homens pareciam ter perdido vigor, servindo-lhes de inspiração. Nessa época de turbulência em Israel de Judá, vemos duas mulheres assumindo posições-chave nos assuntos do Estado, que é Josabete, preservando a linguagem real em ações ousadas, quando os homens não mostraram seus rostos, e Ulda, que deu testemunho do nome de Jeová. Vamos entender mais para frente. Na adoração de Israel, apenas os homens podiam ser sacerdotes. Até mesmo o cordeiro sacrificial tinha que ser macho, não fêmea. Tinha muito isso naquela época, né? No mundo pagão, as mulheres ocuparam lugares de destaque nos círculos religiosos, videntes, adivinhos e sibilas. E o que é sibilas? Sibilas a gente nunca viu falar. Deixa eu ver aqui o que é sibilas. Significado de sibilas. Espero que não seja um palavrão. Profetisa, bruxa ou feiticeira. Mulheres, né? Então, mesma coisa que bruxas.
Adivinhas. E oráculo em Delfos e na Pítia estavam a cargo de uma mulher. A mulher tem uma imaginação poderosa e sensibilidade. Tem uma instituição maior do que o homem e parece que ela pode receber enleio e êxtase tão facilmente. O que é enleio? Enleio. Nossa, bastante complicadas as palavrinhas, né? Ato ou efeito de enlear, ou seja, adiantou nada. Qualquer coisa que ligue, atando, atilho, liame, nossa, tudo que prende, sujeito, envolvimento e enredamento. Então vamos ler de novo. Que tá falando que todo cargo importante era homem, mulher era mais pra bruxa, né? Adivinha essas coisas. A mulher tem uma imaginação poderosa e sensibilidade. Tem uma intuição maior do que o homem, parece que ela pode receber tudo que prende, sei lá o que, não entendi. E êxtase tão facilmente, ou mais facilmente do que os homens. Na história do povo judeu existem muito poucas mulheres que se destacam como profetisas. Vemos uma no reino de Josias. Então aqui tá falando que antigamente, né, lá no tempo, naquele tempo, homem tinha cargo melhor, mulher ou era vidente, adivinha, essas coisas, bruxa, e profetisa, poucas, né, foram chamadas. Aqui fala da Débora e da Uda. Então a mulher era importante, né, a gente não... Eu nunca tinha visto falar dela. Eu acho que eu nunca li o livro de Reis. Eu cheguei a ler o livro de Reis quando eu tava lendo a Bíblia inteira, mas sabe quando passa despercebido? Por isso que é bom ter uns estudos assim mais reforçados de algumas pessoas importantes, né? Os esforços de Uda parecem ter sido abençoados. Ezequias finalmente reagiu contra a dissolução moral e espiritual que se seguiu a Atalia. Mas essa reação já havia desaparecido sob Manassés. E o clima moral era terrível. Em sua morte, a reforma foi necessária. Então, deixa eu grifar aqui os esforços de Uda parecem ter sido abençoados. Surge então a figura de Josias, com um longo e belo reinado, provavelmente inspirado em Gedida, mas especialmente da profetisa Uda, que encorajou o rei a reformar as condições pagãs do Estado. Então, essa moça teve papel importante na época de Josias, hein? Era uma camponesa comum, casada com Salum, de quem não sabemos mais nada. Salum também sumiu da Bíblia, ninguém mais falou nada. Ela tinha uma grande reputação, pois o rei enviou o sumo sacerdote e outros ministros para perguntarem a ela qual a vontade de Deus. Então, ela é tipo assim, pessoa abençoada, profetiza, que até o rei estava consultando, né? E o relato nos diz que, graças à sua profetisa, Josias foi induzido a renovar seu pacto com Jeová. Ainda hoje existem Udas, mulheres que se tornaram líderes de causas que pareciam completamente perdidas. Em nossos dias de decadência da igreja, precisamos de novas Udas para fazerem o mesmo trabalho magnífico. Então, não é que a mulher era importante? Deixa eu achar mais alguma coisinha sobre ela aqui, pra gente dar uma olhada, ó. Aqui fala que ela foi mencionada em 2 livros, que é Crônicas e Reis. Então, segunda Crônicas 34, 22. Eu vou até achar aqui também. Segunda Crônicas. Onde que tá a Crônicas? Vamos ver se vocês sabem. Isso mesmo, no Antigo Testamento. Segunda Crônicas 34, 22. Ô, gente, não entendo muito da Bíblia assim não, tá? Tô pesquisando algumas coisinhas só pra mim contextualizar. 34, 22. Então Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, filha de Tocate, neto de Arás e responsável pela guarda e conservação das lá.
Então Uda lhes declarou: dizei ao homem que vos enviou a mim. Olha, ela foi usada por Deus aqui, ó. Assim diz o Senhor: eu trarei o mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. E aí ela falou várias coisas aqui. Foi no mandato de Josias mesmo. Foi quando ela deu, né, a palavra. Josias mandou, nesse contexto aqui de reis, mandou consultar ela, para ela consultar Deus, e acabou que ela deu uma ferradinha na vida dele, né? Vamos dizer assim. E aí ele fez pacto com Deus, né? Abriu os olhos dele. Mas, gente, vocês já ouviram falar dessa mulher? Achei muito legal. É a segunda profetisa, né? Nada se sabe da biografia dela. Morava na cidade baixa de Jerusalém, localização exata desse lugar incerta. Entre os judeus há uma tradição de que Uda profetiza entre as mulheres, as senhoras da corte, porém a Bíblia não mencionava nada acerca disso. Então ela foi contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias. Vou escrever isso aqui, parece que é importante isso aqui. Então ela foi contemporânea do profeta Jeremias e Sofonias. Tamanho de braço, tá louco? Alguns intérpretes sugerem a possibilidade do marido de Uda, Salum, ter sido tio de Jeremias. A Bíblia cita cerca de 12 a 15 pessoas com esse nome no Antigo Testamento, sendo que o tio do profeta Jeremias, uma delas, né, Salum. Entretanto, não dá para saber se ele era realmente o marido de Uda. Legal. Então, Jesus José. Nesse contexto que Uda é consultada, perceba que, tal como Débora, Uda foi procurada por aqueles homens, na ocasião, enviados por Josias. Isso significa que, diferente dos homens ordenados por Deus como profetas diante do povo do Antigo Testamento, não há registro bíblico dessas mulheres profetizando publicamente perante a nação. Isto é, reunindo o povo para dizer, assim diz o Senhor, igual eles faziam os homens, né? Essas mulheres proclamaram a mensagem divina em particular, de modo que as pessoas foram até elas. Então, elas eram mais escondidas, né? Mais diferente de homens. Outro ponto que merece destaque é o fato de Uda ter sido a pessoa procurada, mesmo tendo grandes profetas como Jeremias e Sofonias na mesma época, hein? Que viveram no tempo deles, ela foi procurada pelo rei. Alguns sugerem que isso aconteceu provavelmente devido ao espaço que seu marido tinha, né? E talvez até ela própria tinha uma entrada diferenciada no palácio. Isso pode até fazer sentido, porém nada supera a verdade que, sobretudo, ela foi a pessoa escolhida por Deus soberanamente para proclamar sua vontade naquela ocasião. Claro, gente, ninguém tá na Bíblia à toa ali, tudo é um propósito de Deus, né? E aqui está sendo mostrado o propósito dela. O próprio cronista explica que o mal se refere às maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, né? Que é livro de crônicas. Então é isso, gente. Para não estender muito, foi muito legal saber que a Uda, né, foi uma profetisa aí, junto com a Débora. Não junto, né, gente? Histórias diferentes. Mas, como a Débora. E ela foi usada, né, na era lá do rei Josias para poder dar uma palavrinha de Deus que fez toda a diferença na história. E é isso, comenta aqui se você já ouviu falar da tal da Uda, se não, compartilha com quem você acha que é importante. Eu vou estar voltando aqui para falar mais um pouco de outras mulheres outros dias. Bye, bye! Deus abençoe vocês!